tema de hoje, nós estamos encerrando aí o mês de outubro, pregando todas as mensagens, falando sobre a fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. E hoje o tema é fidelidade à Igreja de Cristo. Vocês vão entender, presta bastante atenção para vocês não se confundir, tá bom? Então eu quero que vocês estejam atentos à palavra de Deus. Diga, a palavra é do Senhor. Ela é o alimento para a minha vida espiritual. E eu preciso ser alimentado pela palavra do Senhor. Diga, pela palavra, eu sou mais que vencedor. Eu estou de pé pelo poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Vai estar aí no telão, um versículo só. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Vocês vão ver aqui, tremendo. Posso ler? Já colocaram? Já. Olha aí. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir, porque o ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, que fazem o mal sem dar conta, né? Sem dar conta daquilo que fala, daquilo que age. Então, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, chegando-se para ouvir, porque o melhor é ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, que faz mal sem se dar conta. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos o povo amado, o povo separado, o povo escolhido. E nesta manhã, Senhor, nós precisamos tanto da revelação da Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, dá entendimento. Que o Teu Espírito revela a nós o poder que esta palavra tem. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, traz à tona, Pai, traz a profundidade da Tua palavra, para que possamos, Pai, se deliciar, se alimentar do poder que esta palavra tem. No nome bendito de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Diga graças a Deus. Digam aleluia. Pode se assentar. Diga para o irmão, presta atenção o que Jesus quer falar com você. Irmãos, fidelidade à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, nós vamos falar de duas partes. A Igreja de Cristo, a Igreja espiritual de Cristo e a Igreja local, que é a denominação. Presta atenção. A Igreja espiritual de Cristo, o que é a Igreja espiritual de Cristo? É a unidade de todos os salvos. Aqui tem salvo, em outras igrejas tem salvos, pessoas salvas que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a Igreja espiritual de Cristo é a unidade de todas as pessoas que se convertem, que tem uma conversão genuína, uma vida transformada em Cristo Jesus, uma igreja, um povo lavado e redimido no sangue de Jesus, um povo que se rendeu, que se arrependeu dos seus pecados e tem uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo e pelo poder da palavra. Foi louvado aqui, né? Que Ele nos amou e nos perdoou. Que louvor tremendo, o louvor foi maravilhoso. Amém? Diga graças a Deus. Então, essa é a Igreja espiritual de Cristo.
na face da terra, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e que têm uma vida completamente transformada, não em partes. Nós temos que ser transformados por completo. A nossa vida tem que ser transformado por completo, porque nós somos cidadão do reino do céu. E lá no céu não entra impureza, não entra pecado, não entra raiva, não entra nada de obra da carne. Somente aqueles que é lavado e que realmente foi transformado e tem Jesus como seu único, suficiente Salvador das nossas vidas. Então, a igreja espiritual de Cristo é a unidade de todos os salvos. A igreja local, a denominação aqui, né? Como aqui, é uma igreja organizada que devemos fazer parte, ter comunhão através da igreja e servirmos ao Senhor. Quem está entendendo? Então, há necessidade da igreja local. Por quê? Porque a igreja local é na igreja local que tem a organização, são tudo organizado. Ontem teve aqui um encontro tremendo de louvor, tipo um seminário de louvor. O pastor Luiz chegou em casa, bem, que bênção, ele ficou o dia inteiro aqui, depois do almoço. Que bênção que foi, que poder, que as palavras, que bênção. Tudo organizado para a glória de Jesus. E nós temos que fazer parte, porque é na igreja local que nós temos comunhão uns com os outros. Eu vi a nossa querida irmã, né, irmãzinha? É uma bênção, ela e a filha. Elas mudaram longe, lá tá na Quadrangular, mas lá do outro lado. E hoje ela está aqui com a gente. Falei, que saudade, irmã. Essa comunhão, esse amor, né? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Né? Devemos fazer parte para ter comunhão. Nós precisamos estar numa igreja local para nós termos comunhão uns com os outros. A hora que a gente chega, paz, irmão, tudo bem, né, irmã Eliane, o Leandro, Deus abençoe, e a vontade de abraçar, de desejar um domingo feliz, abençoado, e uns contam a bênção, outros pedem oração, e nós vivemos nesta comunhão para a glória de Jesus. Se não tiver igreja local, como que você vai batizar? Como que você vai adorar? Como que você vai ouvir a palavra? Se nós não largarmos tudo, se assentar aqui e ouvir a palavra de Deus, amar os irmãos, abençoar e sermos cheios do Espírito Santo, nos prepararmos para ir morar eternamente com o Senhor. Diga graças a Deus. Através da igreja local nós aceitamos a Jesus, nós batizamos, nós tomamos a santa ceia do Senhor, somos integrados à igreja espiritual, fazendo parte do corpo de Cristo. Nesta igreja nós contribuímos para o crescimento do reino de Deus, para fazer novos discípulos. Quem está entendendo? A igreja espiritual de Cristo é todo o povo salvo. Mas a igreja local, onde Deus nos plantou, é aqui que nós aceitamos Jesus, nós batizamos, juntos em comunhão, participamos da ceia do Senhor. Através da igreja local, nós somos integrados à igreja espiritual de Cristo. Quem está entendendo, diga glória. Por isso que eu falei, presta atenção. É na igreja local que nós contribuímos, nós somos dizimista, ofertante, a obra está aqui, ó, fazendo, vai dar outra paradinha. Nós contribuímos para o crescimento do reino de Deus e para fazer novos discípulos ao Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então não tem essa, eu não preciso de igreja, eu tomo ceia em casa. Precisa sim, é aqui que nós damos as mãos.
aqui que nós lutamos uns com os outros, para que todos sejam alcançados, abençoados e tocados pelo poder de Jesus Cristo. Quem entende isso, dê glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de orar, oração e jejum. E nesses últimos terça-feira de manhã, na oração e jejum, eu estava quase encerrando a oração e jejum, e estava um frio terrível, um vento gelado. E parece que nesse dia que vem menos gente, Deus opera. Aí Deus, no finalzinho, Deus me deu uma revelação que alguém ia receber um telefonema, e através desse telefonema ia vir uma grande vitória, uma grande bênção. E terça-feira agora, a irmã contou o testemunho. Coisa que ela nem lembrava, nem pensava. O Senhor operou, mexeu e deu a vitória. Agora, se nós estamos em casa, não ouvimos a palavra, não oramos, não dobramos os nossos joelhos, não jejuamos, a gente tem tempo de oração, tempo de adoração, palavra e mover de Deus nas nossas vidas. Diga graças a Deus. A igreja espiritual de Cristo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmo? Olha que tremenda. A igreja espiritual de Cristo, ela começa em mim. Ela começa em você. Por quê? Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Olha, somos de Cristo, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito de Deus e é o selo de Deus em nós. Eu sou selada, você é selado, você, homem de Deus, mulher de Deus, nós temos o selo do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a igreja de Cristo começa em mim. Este corpo é o templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja espiritual de Cristo. Você entende isso? Este corpo é santo, este corpo é selado pelo poder de Deus. O teu corpo não é mais o teu corpo, é morada de Deus. Você tem o selo, a garantia de Deus na tua vida. Nós somos a igreja espiritual de Cristo. Começa em mim e começa em você. Dê importância de buscar o Espírito Santo, que é o selo da promessa de Deus, é a morada de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca do Espírito Santo de Deus, dos dons espirituais. Pode aplaudir Jesus. Aleluia! A igreja não busca mais os dons espirituais. Joel disse nos últimos dias: eu derramarei a porção maior do meu Espírito Santo. Os jovens terão visões, sonhos, profetizarão, os idosos serão usados com os dons espirituais, e a igreja se amornou, está morna. E o Senhor hoje está dizendo: nós somos a igreja espiritual de Cristo. Eu tenho que ser fiel com a palavra, porque ela começa em mim. Eu tenho que ser cheio, eu tenho que estar cheio dos dons espirituais.
Tem dom de revelação, dom de cura, dom de operação de maravilha, o dom da fé. Nós temos a fé natural, mas tem a fé sobrenatural. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando a igreja espiritual de Cristo começa a buscar, o Senhor diz que o meu corpo é o templo do teu Espírito, é o selo da promessa, é o selo do Senhor na minha vida. Então o Senhor me enche através de Jesus Cristo, me enche do teu Espírito, derrama sobre a minha vida os dons espirituais. Aí quando você tem aquela fé, o dom da fé, levanta e anda, Deus vai levantar e operar. Quando você diz, em nome de Jesus, milagre desça, opera, Senhor. Aí vai começar a acontecer os milagres de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Vamos lá. Mateus 16, 16 a 18. Respondendo Simão Pedro disse, Senhor, o Senhor, respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que é a igreja? Quem é a igreja? Faz assim, sou eu. Jesus prometeu que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, a tua casa, a nossa igreja. Essa é a igreja espiritual. Cristo é a rocha, é o cabeça da igreja. A igreja espiritual é verdadeira, aqueles que são verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Não é cristão só de aparência, mas é cristão aqui dentro. Transformado, compromissado com a palavra, compromissado com o Espírito Santo de Deus. Estes são os verdadeiros cristãos. Então Jesus é a nossa rocha, Ele é a cabeça da igreja espiritual verdadeira para os verdadeiros cristãos. Qual cabeça que vai comandar o corpo? O corpo é a igreja de Cristo. Aquele que são os verdadeiros cristãos. Jesus é a cabeça que vai comandar, que vai direcionar, que vai operar em nome de Jesus. E jamais será abalada, destruída, porque o guia é o Espírito Santo. E o Pai é o lavrador. O que é o lavrador? Aquele que cuida. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida da igreja espiritual. Deus cuida do seu povo. O lavrador fica ali atento e olhando a plantação, olhando os frutos, olhando se não tem erva daninha. Ele está cuidando, ele está regando, ele está cavando, ele está cuidando a todo tempo. Assim é o nosso Pai que estás no céu. O Espírito Santo guia e o Pai cuida daqueles que são seus, todos aqueles que Ele entregou nas mãos de Jesus Cristo, será muito bem cuidado pela palavra do nosso Deus e pela mão poderosa do Senhor. Aleluia. Deus não descuida de você.
Muitas vezes nós falamos, estou sozinho. Ninguém liga para mim. Ninguém cuida de mim. Não. Você tem um pai amoroso e poderoso, que não esquece de você. Ele cuida de você. E as portas do inferno, nem demônios, Satanás, ele luta para destruir a igreja de Cristo. Mas o Senhor é soberano. Deus é soberano. Deus é maior. Você crê que Deus é soberano? Que Ele está acima de todas as coisas? O diabo, o Senhor, Jesus falou para Pedro, ó Pedro, aqui está a chave. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Os demônios vão lutar, mas eu sou o Filho de Deus. Toda a autoridade o Pai me deu no céu e na terra. Então, Pedro, esta igreja jamais será abalada. Esta igreja jamais será destruída. Eu te dou esta chave. Segura bem esta chave em tuas mãos. Com esta chave, você vai ligar na terra, vai ser ligado lá no trono do Pai, e o céu se abrirá em favor da igreja amada de Cristo, será aberta em favor da tua casa, da tua vida. Você tem a chave. Chave da autoridade, chave do conhecimento, chave da unção, chave da força e do poder do nosso Deus. A hora que você fala em nome de Jesus, subirá ao trono do Pai e o céu se abrirá ao teu favor, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é soberano e Ele é poderoso, Ele é o maior. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. João 10, 14 e 16, vamos lá. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são do aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Olha como Deus cuida de nós. O Pai já entregou a igreja espiritual e a igreja local nas mãos de Jesus. E Jesus falou assim como eu te amo, Pai, o Senhor me entregou essas ovelhas, eu dou a minha vida por elas. E eu vou cuidar delas. Nenhuma escapará das minhas mãos. Quer dizer isso, nenhuma vai escapar do meu cuidado, do meu zelo, da minha força. Até aquelas que ainda não chegou nesse aprisco, eu vou resgatar e vou trazer para este aprisco, para que faça parte do povo de Deus, que seja um só rebanho e um só pastor. Você entende isso? Você está orando por alguém que não tem Jesus? A igreja de Jesus Cristo é aquela que se preocupa com as almas. É aquela que não desiste. Outro testemunho de terça-feira do jejum. Uma irmã trazia ali uma foto, pessoa da casa dela, ali na fila, ungindo, orando. E ela me liga sexta-feira contando o que Deus está fazendo. Aos olhos humanos era impossível, mas diante do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do soberano, o Senhor está trazendo as ovelhas para o aprisco. Deus está trazendo para
a igreja para o lugar devido, o lugar de comunhão, de libertação, restauração, comunhão, batismo, ceia e tudo mais. É aqui que Deus opera. Diga graças a Deus. Jesus amou a igreja, derramou o seu sangue, deu a sua vida por esta igreja e pela igreja espiritual. Por isso ele é o cabeça, o Salvador, o Senhor e o bom pastor. Você já viu o pastor cuidar da ovelha? Ele cuida da lã, do alimento, leva a pastar, protege do lobo, protege dos pregadores. Ele cuida, ele zela. Eu quero dizer que a tua vida está sendo cuidado pelo bom pastor. Pelo bom pastor, Jesus derramou o seu sangue em favor da tua vida. Dê valor a isso. Entenda isso. Entenda isso, que Deus chamou de uma forma muito intensa, muito profunda, que o seu único filho derramou o sangue precioso para te dar a salvação, o cuidado, a vida eterna, a libertação, milagre, resposta, restauração. Entenda isso, valorize Jesus, valorize o Filho de Deus, ame a Jesus, sirva a Jesus, se apegue a Jesus, fale com Jesus. Aleluia, glória a Deus, Ele é o bom pastor. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17, vamos lá. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada as trombetas de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja espiritual de Cristo, essa noiva, é a noiva de Cristo, que será arrebatada e participará das bodas do Cordeiro, e estará para sempre nos braços do Senhor. Irmãos, além de Jesus ser triturado, derramar todo o seu sangue, ser crucificado, vencer a morte, brigou lá com Satanás nas profundezas do inferno, tomou a chave da morte, da vitória, da mão do diabo. Tudo isso Ele fez por nós. Ainda, lá do trono de Deus, a hora que o Pai der a voz de comando, os anjos com as trombetas na mão, a hora que o Pai der a ordem, as trombetas começarem a soar, a tocar, o céu se abrirá. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Ainda tem mais um ato para Jesus realizar em favor de nós. Ele vai se romper do céu e vai nos chamar. Vinde, bendito do meu Pai, que possui por herança, desde a fundação deste mundo, deste século. Ainda vai nos arrebatar, ainda preparou morada para cada um de nós, e estaremos para sempre nos braços do Senhor. Diga graças a Deus. Quem é a igreja espiritual de Cristo aqui? Se enche do Espírito Santo, busque a presença de Deus, se dedique ao Senhor, sem reserva,
sem reserva, irmãos. Não dê desculpa, mas adore a Deus, busque ao Senhor em espírito e em verdade. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Agora nós vamos falar da igreja local, né? A denominação. Denominação quer dizer casa de Deus. Em Eclesiastes 1 aí nós lemos, vamos ler de novo Eclesiastes 1, fazendo um favor, vamos lá? Guarde o pé quando vocês entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, que fazem mal sem se dar conta, não é? Então, nós devemos preparar espiritualmente para entrar na casa de Deus com reverência. Irmãos, nós estamos na casa de Deus. Você não está entrando numa lanchonete, você não está entrando num parque de diversão, você não está entrando numa festa, você está entrando na casa do Pai. Guarda o teu pé. O que quer dizer guarda o teu pé? Entrar na casa de Deus com toda a reverência. Por que nós entramos na casa de Deus? A igreja local, estou falando agora. Por que nós entramos na casa de Deus com toda reverência? Para quê? Para nós ouvirmos a palavra de Deus. Porque na casa de Deus é lugar da pregação da palavra. Aqui não é lugar de comer, não é lugar disso ou daquilo. Aqui é lugar de reverência, aqui é lugar de ouvir a palavra, lugar da pregação da palavra. É a palavra que vem do trono do Pai para as nossas vidas. Então eu tenho que sentar e dizer: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, revela o poder da tua palavra. Me dá entendimento da tua palavra. Senhor, eu quero andar na tua palavra. Senhor, eu quero viver a tua palavra. Então, eu entro aqui com reverência, porque é a casa do Deus Todo-Poderoso. É aqui que Deus fala, é aqui que Deus fala, é aqui que Deus trabalha, é aqui que Deus liberta, é aqui que Deus cura, é aqui que Deus renova, é aqui que o Senhor nos enche do Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. É lugar para ouvir a pregação da palavra. A casa do Pai eu tenho que ter reverência, porque é o lugar de louvor e adoração ao Senhor. Sabe, quando começa esses louvores tremendo, a gente está ali, ó, levanta a mão, você quer dar glória, você quer falar aleluia, você quer engrandecer o nome do Senhor, porque é lugar de louvor e adorar a Deus. Na nossa casa, depois que sair daqui, nós vamos fazer almoço, vamos sentar à mesa, vamos alimentar a nossa carne, o nosso corpo físico, mas a hora que nós saímos da nossa casa de manhã, nós viemos aqui para ouvir a palavra, para adorar, para alimentar a nossa vida espiritual. Diga graças a Deus. É lugar de comunhão do corpo de Cristo. Que bom ver vocês. Que bom estar junto de vocês. É lugar de comunhão do corpo de Cristo. E é lugar de oração e de ações de graça. Irmãos, ora, levanta a mão, dá glória, dá aleluia. Não é aleluias, é aleluia. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. É lugar de oração e ações de graça. Obrigado porque o Senhor me trouxe. Obrigado porque o Senhor está me movendo na minha mente, no meu coração. Obrigado porque eu estou sentindo a tua presença. Toda honra, todo louvor, toda adoração nós entregamos a ti, porque só o Senhor é digno de receber. Diga graças a Deus. E a igreja local, a denominação, começou na igreja primitiva em Jerusalém. Atos 2:42. Vamos lá?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, aleluia. Irmãos, a igreja local começou na igreja primitiva em Jerusalém. Todo o povo frequentava os cultos diariamente. Culto de oração mais pequenininho. É o que mais devia ser cheio, porque é culto para orar, falar com Deus. Amém? Diga graças a Deus. A igreja primitiva, irmãos, crescia tanto, Deus acrescentava as almas que ia se salvando, ia se entregando aos pés do Senhor, porque aquele povo era povo de oração e de união e de comunhão. Amém? Diariamente eles participavam dos cultos, perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão, na ceia do Senhor, nas orações, e Deus fazia milagre e salvava muitas vidas. Quando nós perseveramos em oração, em comunhão, em buscar a Deus, ter fome e sede de Deus, vontade de adorar, vontade de ouvir a palavra de Deus, Deus começa a acrescentar tudo aquilo que nós precisamos para a glória de Jesus. Atos 9:30, vamos lá. Eu amei esse texto. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarsus. Irmãos, aí nesse capítulo 9:30, o pastor chegou aqui de noite, lá em casa, era 8:30 quase. Aí eu falei para ele, bem, que eu fiquei assim, porque Paulo, o Saulo, que perseguia a igreja de Jesus, Jesus salvou ele teve um impacto com Jesus Cristo. Jesus derrubou ele do cavalo, aquele clarão, ficou cego. Jesus restaurou a vida dele e fez dele um grande apóstolo Paulo, né? Um homem inteligente, que foi muito usado por Deus. E aí, depois dele ser salvo, por fim eu comecei a rir. Ele era o perseguidor, arrastava as mulheres, as crianças, entrava no templo e arrastava para fora, judiava do povo de Deus. Aí ele aceita Jesus, começa a pregar ali em Tarsus, e depois ele vai para Jerusalém, e ele queria se unir com os discípulos de Jesus Cristo, mas aí o povo ficou com medo dele, porque ele judiava do povo de Deus, ficaram com medo dele, aí queriam matar ele, teve que mandar ele embora para Tarsus. E aí Paulo começou a abrir grandes obras, aí começou o ministério dele na Ásia Maior, na Ásia Menor, e as viagens missionárias, e começou a pregar a palavra de Deus. Então, queridos, olha, tem muitas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, diz a palavra, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, mas isso tudo contribui para a glória do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e o decreto que Deus tem com a tua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga graças a Deus. Digam aleluia. Então, presta atenção, a igreja local começa em Jerusalém, o povo ali nos cultos frequentando, eles perseveravam na palavra, na comunhão, na ceia, milagres aconteciam, Deus acrescentava as vidas. Aí no capítulo 9, chega o Paulo ali querendo se unir com os discípulos, o povo com medo dele, aí queriam matar ele, manda ele de novo para Tarsus, e ali foram implantadas muitas igrejas em cada região, cada cidade, e eram edificadas na palavra, andando no temor do Senhor e na direção do Espírito Santo de Deus. Expandiu. Aí começou a expandir o reino de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso que tem igreja local.
é aqui. Deus começa a nos levantar, Deus começa a agir nas nossas vidas, levanta professor, levanta profeta, levanta mestre, levanta pastor, levanta evangelista, levanta músico, levanta adorador, levanta diácono, levanta professores de escola bíblica, levanta pessoas para cuidar de criança, tias que são maravilhosas, que cuidam muito bem das nossas crianças. Quem está entendendo? Oh Deus, olha, a obra de Deus é tremenda. Diga, a obra do Senhor é tremenda. Por isso que eu amo este Jesus. Aleluia. Abraça Jesus. Abraça. Ele te ama. Ele quer te levantar, minha querida, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. E ali Paulo se expandiu, que é o mais comentado, né? O apóstolo Paulo, lá nas prisões, ele escreveu as cartas, e como nós aprendemos com as cartas de Paulo, em nome de Jesus Cristo. Para encerrar, queridos, a fidelidade à igreja de Jesus. Posso falar? Fidelidade à igreja de Cristo. Todos aqueles que fazem parte da igreja espiritual de Cristo. O dever de obedecer os seus mandamentos. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Ser um verdadeiro adorador a Deus. Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que ser um adorador Deus. Deus é Espírito. Agradar a Deus em tudo. Tudo aquilo que você percebe que vai entristecer a Deus, sai fora. Agrade ao Senhor em tudo, honrando o seu nome. Tudo é dele, tudo é para ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós entregamos a ele. É o nome dele que tem que ser cada dia mais levantado e nós cada dia mais diminuídos. Para que o Senhor cresça e o Senhor apareça. Quem tem que crescer, tem que aparecer na minha vida, na tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Honra o nome do Senhor Jesus, servindo ao Senhor e aos irmãos com alegria. Com alegria. Sirva a Deus com alegria, tenha o prazer de adorá-lo, tenha o prazer de estar na casa dele, tenha o prazer de fazer algo para que o nome dele seja glorificado. Buscando sua presença e comunhão diária, não é só de domingo, não é só de segunda, mas todos os dias da nossa vida, busque a presença do Senhor na tua vida. Busque a sua presença, comunhão diária, não deixando a nossa congregação, não se desviar, não se afastar. Eu li uma frase, eu li para o pastor ontem. Um cara escreveu lá. Não vou mais na igreja porque não sou reconhecido. Aí ele escreveu lá. A única coisa que tem que ser reconhecida no ML. O resto nós temos que adorá-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que adorá-lo, glorificar. Não sou reconhecido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, uma brincadeira, viu? Não deixando a nossa congregação não se afastar. Cumprindo com os dons. Quem tem dom de Deus aqui?
Você tem dom de Deus. O que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, o Pai te deu um dom sobre a tua vida. Não apague, não afaste. Exercita este dom que está sobre. Cumpra o teu ministério. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Cumprindo o dom e o nosso, e o ministério que o Senhor confiou em nós. Deus confiou na tua vida. Deus te ama, Ele confia em você. Honra isso, irmãos. Que privilégio o Senhor olhar e te escolher e acrescentar dons, derramar dons espirituais, dom do ministério, e você fica aí. Não, vamos exercer. Cumpra o dom que está em ti. Fidelidade naquilo que Deus coloca em nossas mãos, colocou e continua colocando. Vamos ser fiel a Deus. Amém, irmãos? Chegar naquele dia nós vamos ser pesados na balança. Lá Daniel fala, ai daquele que achar em falta. Vamos cumprir tudo aquilo que Deus confiou em nós.